Então, as crenças, elas vão se embebendo, elas vão se apropriando da realidade espiritual, mesmo sem perceber. E se você observar certos sermões de padres ou de pastores ou de líderes religiosos, e você conhecer a doutrina espírita, você vai constatar que muitas vezes ele está falando somente de doutrina espírita, usando as palavras dele, usando o jeito dele, as coisas, mas é doutrina espírita do mesmo jeito, significando exatamente isso. Estamos caminhando. Pois bem, aí nós estamos aqui na Terra, segundo a doutrina espírita nos orienta, num processo de aprendizado, não é isso? Estamos aqui num processo de aprendizado, nesse planetinha lindo, maravilhoso, que nós teimamos em dividir, em rachar, em quebrar e estragar. Mas é um planeta maravilhoso. Os astronautas dizem isso, que quando eles estão lá nas espaçonaves deles lá de cima, né, e olham para a Terra, eles falam assim: nós não entendemos por que os seres humanos agem como eles agem. Nós não entendemos. Porque quando você olha aqui de cima, você não vê risquinho separando o país, você não vê nada, você só vê uma coisa maravilhosa girando. E nós não entendemos isso. Ah, sim. Muito bem. Olha lá, ó. Ah, bonitinho agora, hein? Ficou legal. Pra cá, vem pra cá. Aí, o que acontece, né? Lá, como nós falávamos no no livro dos Espíritos, terceira parte, leis morais. Aqui estão todas as leis morais que estão lá no livro dos Espíritos. No nosso caso específico, aqui é a lei do trabalho. Ela é pequenininha, ela é pequenininha. E essa lei do trabalho, ela vai compor para nós esses dois itens: necessidade do trabalho e limite do trabalho e repouso. De tudo que nós estávamos falando até agora, a noção essencial que a doutrina traz para nós é que nós estamos aqui reencarnados num processo de aprendizado. A lei do trabalho, ela se insere exatamente nesse contexto. E aí, Kardec começa a fazer as perguntas e os espíritos respondendo para todos nós a respeito do que importa. Por exemplo, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E os espíritos falam, sim, é uma necessidade. Tanto que ó, a civilização obriga a gente a trabalhar, né? E aí ele fala: o que é o trabalho, né? Por trabalho é só as ocupações materiais? E a resposta dos espíritos: não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Porque no nosso conceito social normal, a pessoa associa trabalho a remuneração, né? Eu trabalho, eu recebo alguma coisa pelo trabalho. Se eu tenho um serviço se eu presto um serviço à comunidade e não recebo nada, não é trabalho. Não é assim que funciona? Ah, tem que contar tempo de trabalho para você aposentar, não é assim que funciona? O que os espíritos falam? O que a doutrina espírita fala para nós? Não. É o seguinte: tudo que é útil em termos de ocupação é trabalho, tanto materialmente quanto espiritualmente. Então, isso que nós fazemos aqui agora, nesse momento, é um trabalho. Percebe como é que funciona? É assim que funciona. E aí, a questão fundamental, né? Quê? Por que que nós precisamos de trabalhar? Não seria bom se a gente não trabalhasse? Mas por que a gente precisa? Por ser uma consequência da natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoamento da inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Ou seja, nós somos obrigados a trabalhar por causa da condição física do planeta onde nós nos encontramos. E essa condição física tão material, ela é assim adequada à condição da nossa imperfeição espiritual. Por conta desse mergulho na matéria, a gente vai desenvolvendo a nossa capacidade e aperfeiçoando a nossa inteligência. Senão, nós permaneceríamos como aqueles seres primitivos, né? Nenhum tipo de desenvolvimento, porque não tem nada para fazer. Beleza? Beleza.
Aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, buscai e achareis, Kardec ele faz essa ponderação. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra: ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. E aí Kardec pontua para nós: é o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este, o trabalho, põe em ação as forças da inteligência. Então, se a civilização nossa, ela progride, avança e evolui, isso só acontece porque nós colocamos em ação, pelo nosso esforço individual e coletivo, as capacidades intelectuais, morais e desenvolvemos então a nossa inteligência. Então, buscar e achareis e ajuda que o céu te ajudará, tem tudo a ver com o trabalho. E isso aí é a noção fundamental para quem está precisando de trabalho. É simples assim. Está precisando de trabalho? Está sem o que fazer? Busca e te ajuda. Vai em frente, faz esforço. Você vai conseguir de alguma forma. Ah, mas eu queria um trabalho de chefe. Não, você tem que começar de algum ponto. Não, não exagera. E aí os espíritos continuem, né? Porque ainda na mesma pergunta, porque o trabalho se impõe ao homem? O alimento, a segurança e o bem-estar dependem do trabalho. E é exatamente isso, exceto para aquelas pessoas que, por um motivo qualquer, se submetem à vexatória situação de estender a mão para pedir por motivos justos ou injustos, exceto por essa situação, o básico da vida é o seguinte: você quer comida? Trabalha. Você quer segurança? Trabalha. Você quer bem-estar? Trabalha. É assim que funciona. A lei divina, ela é clara nesse aspecto. Ah, mas tem o extremamente fraco. Aí o que Deus faz? Dá a inteligência ao extremamente fraco. Às vezes a pessoa não tem capacidade física de executar um trabalho material, mas ela tem capacidade intelectual de executar um trabalho. E hoje, na nossa sociedade, a gente vê muito isso, né? Todas essas evoluções tecnológicas demandam simplesmente inteligência e não força física, né? Porque na natureza ela provê as necessidades dos animais. Porque Kardec está perguntando aí sobre trabalho, né? Tudo trabalho, os espíritos falam assim, e Kardec pergunta, os animais? Como é que é? Eles não trabalham? Tudo na natureza trabalha. Como tu, o ser humano, né, trabalham os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõe, se limita a cuidarem da própria conservação. Um animal só faz isso, cuida da sua sobrevivência. E aí, por conta disso, o que eles fazem não dá a eles progresso espiritual, progresso moral, né? Você vê um João de Barro construindo a casinha dele, é o mesmo processo de construção que o primeiro João de Barro construiu há milhares de anos atrás. Ou seja, o passarinho não evolui porque ele executa aquele trabalho, ele simplesmente continua repetindo aquilo ali. Ou seja, não tem progresso, né? Aí ele fala, né? Entretanto, o homem tem um duplo fim: a conservação do corpo, aquilo tudo que nós falamos, né? Alimentação, bem-estar, segurança e tudo mais, e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. A capacidade de pensar, ela só acontece conosco quando a gente se decide a pensar, pessoal. A maioria de nós está tentando não pensar mais ultimamente, né? Não, você vê alguém falando alguma coisa, você segue o que está falando e você nem questiona, nem pensa, nem pergunta, nem nada, né? Então, como espírito imortal e como ser inteligente em processo de desenvolvimento, nós temos que desenvolver essa possibilidade. E aqui os espíritos vão falar que, na verdade, né, o que os animais, o cuidado deles, a conservação, é o objetivo deles. Mas ele fala aqui no final, olha, eles
o trabalho que eles executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem que a gente quase nunca vai descobrir qual é o resultado do trabalho dos animais. Mas eles ainda aí concorrem de alguma forma para a melhoria da natureza, né? Em mundos mais avançados, Kardec pergunta, como é que é o trabalho lá? É material como aqui na Terra? Fala assim, não. Quanto menos materiais são as necessidades dos planetas mais avançados, menos material é o trabalho. Mas eles falam, não pensa que porque conta disso o ser que vive nesse planeta mais avançado está inútil ou está à toa. Não está, não. Ele está realizando trabalhos lá que são diferentes, né, dos nossos trabalhos aqui na Terra. Quem tem bem suficiente para se manter vivo aqui na Terra está isento do trabalho? O famoso ócio, né? Aquele ócio, aquela ociosidade tranquila, né? E os espíritos falam do material, do trabalho material, provavelmente sim, não precisa porque já tem suficiente de recurso, né? Mas a obrigação de tornar-se útil conforme os meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência dos outros, o que também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o sol do seu rosto. Mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Isso aqui é sublinhado por mim mesmo, sabe? O que nos espíritos estão falando aqui? Que quem tem mais condição de sobrevivência aqui na Terra, na verdade, recebeu um adiantamento de Deus, da bondade divina, com o fim único de aproveitar esses recursos e proporcionar aos seus semelhantes melhores condições de desenvolvimento, de aprimoramento e de desenvolvimento. Essa é a noção que a doutrina espírita atribui a quem tem mais poder material ou a quem tem mais poder de uma forma geral. O objetivo de quem tem é proporcionar melhorias a quem não tem. Percebe? É assim que funciona. Muito bem. Mas não tem pessoas que se encontram impossibilitadas de trabalhar e é uma existência inútil? Aí ele fala: Deus é justo e só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porque esse vive às custas, né, do trabalho de outros. Se tem pessoa que, tendo capacidade de fazer uma atividade qualquer para sobreviver, prefere não fazer, prefere estender a mão e se fazer de vítima da sociedade, não é assim que funciona? Aqui a resposta é clara. Deus condena quem voluntariamente se tornou inútil, porque vive às custas dos outros. Lógico que quando a gente vê alguém pedindo ajuda e tal, é bom a gente fazer o que a gente acha que é mais correto de fazer, né? Ajudar. Agora, se intimamente a criatura está nessa condição aqui de, por voluntária decisão, tornou a sua vida inútil, essa pessoa está atrasando o seu processo espiritual. Aqui, é, nessa pergunta aqui anterior, na necessidade do trabalho, Kardec ele remete a essa pergunta aqui, ó, 643 do Livro dos Espíritos. Essa questão de existência inútil por não ter possibilidade de fazer o bem, né? E lá, Kardec, a pergunta é: haverá quem, pela sua posição, não tenha a possibilidade de fazer o bem? Eu não faço bem porque eu não tenho como fazer. A resposta dos Espíritos: não. Não há quem não possa fazer o bem. Aproveitando a leitura inicial, somente o egoísta nunca encontra ensejo de praticar o bem. Basta que esteja em relação com outros homens para que tenha ocasião de fazer o bem, e não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo, mais uma vez, a oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso,
mas em ser útil na medida do possível todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Porque às vezes a gente acha que é exatamente isso, né? Fazer o bem é fazer a caridade, né? Fazer o bem é distribuir alimento para o pobre, fazer o bem é vir aqui na casa espírita fazer um trabalho e tal. Os espíritos falam assim: não, não é isso. Não é só isso. Na verdade, é toda vez que a gente puder fazer alguma coisa de útil para alguém, isso é o bem. Talvez seja por isso que uma vez o Humberto de Campos Espírito, ele, através de uma mensagem do Chico Xavier, contando lá um daqueles casos que ele contava, ele fala assim, as palavras são minhas e a brincadeira também é da minha parte, mas ele fala mais ou menos assim, estamos preocupados aqui no plano espiritual, porque está chegando cada vez mais materialistas no plano espiritual superior do que religiosos. Por que um materialista chega num plano espiritual superior e um religioso não chega? Por causa disso aqui. É simples assim. Porque o materialista, às vezes, ele vê alguém com necessidade qualquer, ele vai lá e ajuda. Ele fala, ah, a vida vai acabar, tudo vai acabar, mas a pessoa às vezes tem um ótimo coração e vai lá e ajuda. E um religioso como nós somos igual aquela parábola do samaritano, né? Vemos o pobre e passamos adiante, porque eu não vou me sujar minhas mãos, agora eu estou ocupado, eu tenho que ir lá fazer palestra, não posso parar aqui para te ajudar, ou coisa parecida, e a gente deixa de ser útil. Percebe como funciona? Então, o que, que os espíritos estão falando assim? Olha, atente à prática da caridade. Ok, mas não é só isso, não. Ou seja, em todos os momentos da nossa vida, a gente pode ser útil. E, voltando à questão básica, em todos os momentos da nossa vida, nós podemos trabalhar. Porque essa utilidade também ela é trabalho. E aí Kardec pergunta: a lei da natureza não impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para os seus pais? E a resposta dos espíritos, certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para os seus filhos. E é exatamente assim que funciona, não é? Quando os nossos filhos estão lá pequenininhos, né? A gente vai, rala e corre atrás e faz o que puder para aquela criaturinha ser bem orientada na vida, ter uma boa escola. A gente quer o melhor, a gente projeta para os nossos filhos o melhor. A gente sacrifica um monte de interesse particular por causa desses benditos que Deus coloca no nosso caminho e tem uma realidade espiritual profunda, né, que rege tudo isso. Aí ele fala: os filhos também têm a obrigação de trabalhar para os pais. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente. Aí os espíritos completam. O que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. É exatamente isso, né? Papai e mamãe envelheceu, vão botar num asilo, vão botar numa casa de cuidado, porque dá muito trabalho aqui em casa, nós temos aqui tudo muito bonitinho, e não pode cuidar do papai, da mamãe ou da vovó, blá, blá, blá. Não é isso? Então, o que os espíritos, o que a doutrina espírita fala para nós é: atenção, não foi isso que Deus pediu. Não foi essa a recomendação moral de comportamento que a doutrina e que o evangelho espera de cada um de nós. E aí, né, aqui, voltando na questão dos pais e dos filhos, Kardec também referencia a pergunta 205, né? E aí, na 205, a pergunta é: há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, como o fazê-los anteriores à existência atual? A resposta: a reencarnação distende os laços de família. Distende quer dizer alarga. A reencarnação alarga os laços de família, não destrói.
Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Porque se eu abandono meu pai e minha mãe, significa que eu não tenho afeto suficiente por ele ou por ela. Mas se eu tiver, eu vou proteger como eu protegeria o meu filho pequenininho, que é completamente, né, indefeso diante da vida. E o meu pai e a minha mãe acabam se tornando. Essa doutrina, a da reencarnação, amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. E é exatamente essa a noção. Quando eles Quando Kardec pergunta se tem a obrigação de trabalhar os filhos pelos pais e os pais pelos filhos, aqui a doutrina está falando sim, e até a qualquer outra pessoa que esteja próximo de nós, que pode ter sido um filho, ou um pai, ou uma mãe nosso, em reencarnação anterior, que às vezes reencarna por perto da gente e a gente não tem a mínima noção. Então, essa noção de fazer o bem, ela também se amplia até nesse contexto de relações familiares. Porque a gente passa a ser levado a observar que é possível que aquela pessoa com quem eu tenho uma simpatia muito grande pode ter sido o meu pai, pode ter sido o meu irmão, pode ter sido a minha irmã, minha filha, numa reencarnação anterior. E agora reencarna num momento, né, por necessidades diferentes, em condições também diferentes. Se o trabalho é uma lei, o repouso também seria? E a resposta é: sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Então, o repouso também é uma necessidade do ser humano por conta disso, né? Reparação das forças do corpo e liberdade da inteligência. E aí, cada um de nós vai dizer bem o que faz durante o seu tempo de repouso. Você repara as suas forças do corpo e você dá liberdade à sua inteligência, ou você abstrai de tudo isso e fica sedentário e sedentária, né, durante o tempo do repouso? Cada um diga de si mesmo. Qual é o limite do trabalho? O das suas forças. Em resumo, né, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre ao homem, né? Então, aqui na Terra, em termos de evolução até empresarial, né, em evolução da sociedade, estabelece que uma pessoa normal trabalha 8 horas por dia durante 5 dias por semana. Não é isso? Isso aqui é uma regra humana. O que os espíritos falam é o seguinte: qual é o limite do trabalho? O das suas forças. Isso não quer dizer que alguém tenha que obrigar a alguém a trabalhar mais do que o que a lei objetiva. Mas isso também quer dizer o seguinte: que se você está fazendo alguma coisa de útil para alguém em algum momento, em algum outro lugar, e que não seja trabalho profissional, você vai fazer isso aí durante o tempo e durante a condição das suas próprias forças. Percebe? Não tem, tipo assim, eu vou lá agora visitar o meu tio que tem Alzheimer e vou visitar por conta disso, né, a família toda, e eu vou chegar lá e vou sair depois de 10 minutos porque é o tempo que eu tenho para fazer isso. Isso não se faz. Isso não se faz. Se você vai fazer o bem de alguma forma, né, o seu limite é o que você tem de capacidade de ficar ali, né? Não é que você vai ficar abusando também de ninguém, mas enfim, a noção básica é: você não tem que se impor limites de tempo, porque o limite é das suas forças. O que se deve pensar dos que abusam da autoridade impondo a seus inferiores trabalho excessivo? É uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. Então, em termos de trabalho profissional, é assim que funciona às vezes, né?
Uma pessoa que tem mais poder, ela massacra quem está embaixo dela. E os espíritos aqui deixam claro, tá, pessoal? Isso é uma das piores ações, por causa que esse acesso aqui transgride a lei de Deus. Agora, como que transgride a lei de Deus? A gente lê assim, transgride a lei de Deus. Ah, então tá, a pessoa não podia fazer isso porque transgride a lei de Deus, não é isso? Aí Kardec remonta aqui a pergunta 273. O que que diz essa pergunta? Será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? Resposta: é, é possível, mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos, lembremos-nos que quando a doutrina espírita foi elaborada, tinha escravidão oficial e formal no planeta, né? Então, aqui mesmo que tenha sido dono de escravo, foi grande a sua crueldade para com eles, poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a seus semelhantes. Lembra que os Espíritos falam sobre que você usa de excesso e você transgride a lei de Deus? Não é isso? Como é que é a consequência da lei de Deus? É isso aqui, ó. Você exagerou, você vai passar pelo sofrimento do exagero que você causou. Essa é a consequência de alterar a lei de Deus em benefício próprio. Um que em certa época exerceu o mando pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. Se você exagerou em relação à lei de Deus, nos limites, você vai ter que, de alguma forma, tratar de reajustar esse desequilíbrio. Ser-lhe-á isso uma expiação que Deus lhe imponha se ele abusou do seu poder. E aí também tem uma outra situação, né? Um espírito pode querer reencarnar no seio daquelas raças mais atrasadas, ocupando posição influente para fazê-las progredir. Em tal caso, aí já é uma missão. Percebe? Tudo bem até aí, pessoal? Está acabando já o tempo. Eu fico aqui falando, então o tempo passa muito rápido. Tem o homem direito de repousar na velhice? Os vovozinhos, as vovozinhas, têm direito a repousar na velhice? Eu também sou vovozinho, tá, pessoal? Então eu me sinto à vontade para falar isso. Tem direito? Sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Ok? Bacana, lindo, maravilhoso, bonito, né? Mas o que ia fazer se o velho precisa de trabalhar para viver e não pode? E a gente encontra isso na rua. Pessoas que deveriam estar tranquilamente descansando ou usufruindo da própria velhice, vendendo balinha no estacionamento ou no sinal de trânsito, pessoas de 80, 85 anos fazendo isso. É triste demais isso. Resposta dos espíritos: o forte deve trabalhar para o fraco. Se a pessoa envelheceu, ela enfraqueceu naturalmente. Não tendo este família, o fraco, se ele não tiver família, a sociedade deve fazer as vezes dela. É a lei da caridade. Mais uma vez, o que nós vemos na nossa sociedade é uma atitude não cristã diante do ser humano. É simples assim. Uma sociedade que despreza, humilha e relega as pessoas que têm mais fragilidade à condição de não ter como sobreviver, isso não é cristão, isso não é humano. Se a pessoa tiver família, voltamos à questão lá dos filhos cuidarem dos pais e dos pais cuidarem dos filhos. Se a pessoa tem família, a família tem a responsabilidade moral de cuidar disso aí. Aí, nessa pergunta, letra A aqui, do velho que precisa trabalhar, Kardec faz um comentário. Vamos ler o comentário. Não basta se diga ao homem que ele corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece.
Quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo, qual a miséria. Quem já passou por períodos aqui no nosso país mesmo de recessão econômica sabe o que isso significa. As empresas, elas começam a demitir, as pessoas começam a ficar sem condição de trabalhar e ninguém vai fazer nada. Então ele fala, isso é um flagelo quando se generaliza, né? Muito bem. A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Ok. Mas esse equilíbrio, dado seja possível estabelecer, se sofrerá sempre intermitências durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. E é exatamente isso que funciona, que acontece. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a intelectual, mas a moral. Aqui, a doutrina espírita, ela estabelece a noção de como funciona a sociedade, explicita para nós como funciona, e dá para nós o ferramental necessário para que a gente ajude a sociedade a se tornar mais equilibrada, através da educação moral. E aí Kardec fala: sem aqui a ciência econômica é só uma teoria. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, quando a doutrina espírita fala em educação moral da criatura, está falando em você fazer com que a criatura adquira hábitos. A criatura forma o seu caráter pelos hábitos que ela consegue adquirir. E isso começa quando o nenenzinho sai do útero da mamãe. É ali que tudo começa. Como que papai e mamãe orienta aquela criaturinha que está ali, que tipo de formação, de comportamento você dá para o seu filho ou para sua filha. É a arte de formar o caráter. São os hábitos que você incute naquela criaturinha. Ok? Bacana? Bonitinho? Lindinho? Considerando-se o aluvião, a aluvião, quer dizer, a enxurrada, né? A quantidade grande de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Porque se você não orienta, não educa, não cria hábito concreto, e se você deixa aquela criaturinha crescer sem princípio, sem freio e seguindo os seus próprios instintos, não tenha dúvida. Desculpa as palavras, mas estaremos criando marginais. Não é isso? Acelerados, foras da lei. Aí, quando você vê o que acontece na sociedade, os espíritos falam assim: você está se espantando com isso? Não espanta, não, meu bem. É consequência. É consequência. Está acontecendo porque quando tinha que fazer todo o trabalho de formar o caráter da criatura, alguém se preocupou com isso? Não. É simples assim. Ah, mas alguém tem que fazer alguma coisa. Tarde demais. Tarde demais. Se quiser começar, é começar com quem está nascendo, porque quem já está lá na frente não tem mais essa oportunidade, não. E olha, é isso aqui, ó. É uma quantidade enorme de criaturas que todo dia está vindo para a sociedade.
Quem tem a oportunidade de participar de atividades de educação em escolas de periferia, escolas públicas e mesmo escolas de grandes benefícios aí, vai ver exatamente o que é isso aqui. Sem princípio, sem freio e entrega aos próprios instintos. Vira adulto e aí vai fazer o que com essas crianças? Esses adultos? É isso aqui, ó. As consequências desastrosas que a nossa sociedade vive. Não vai viver, não. Já vive. E talvez não melhore tão rápido, não. Por quê? Porque nós deixamos de fazer o que tínhamos que fazer. E aí Kardec vai falar, né? Quando essa arte, a arte de formar o caráter, a arte de fazer com que os princípios eles se estabeleçam na criatura, quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus. Respeito a tudo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. É assim que a doutrina espírita nos explica. Existe um trabalho a ser feito dentro de cada lar desse planeta. E esse trabalho a ser feito é como que nós vamos criar e praticar essa arte de formação do caráter das pessoas. Essa é a questão. Essa é a grande questão. E se nós conseguirmos isso, nós teremos hábitos, olha bem, ordem. O que é ordem? Ordem é respeito ao que está estabelecido, correto? Não é desordem, é ordem. Respeito ao que está estabelecido. Previdência, o que é previdência? É o cuidado antecipado com o seu futuro. Então você vai fazendo as criaturas desde a mais tenra idade entenderem que a vida ela não é simplesmente um dia depois do outro, como o pessoal fala lá em algum lugar, né? A vida louca, né? Hoje é hoje, amanhã que se dane. Não. Previdência é cuidado com o seu futuro. E se a gente tiver tudo isso consigo e para com os seus, respeito a tudo que é respeitável, e nessa sociedade atual nós estamos vendo o que está acontecendo, né? Cada um que, onde quer que esteja, diga se consegue entender isso que está escrito aqui, respeito ao que é respeitável, a criatura começa a criar uns hábitos mais adequados, mais saudáveis. E essas pessoas vão criando uma sociedade mais equilibrada, mais justa, mais ordeira, mais possível de evoluir em paz. Essa é a questão. Percebe? Então, voltando à questão do velho lá, por que que o velho, depois de velho, chegou naquele ponto? É porque possivelmente essa parte ele não teve. E os seus que estão perto também não tiveram. Percebe como funciona? Então, às 4 horas e 1 minuto, já terminou, né? Chega por hoje, chega por hoje. Tem mais. A desordem e a imprevidência são as duas chagas que só uma educação bem compreendida pode curar. Desordem, pessoal. Desordem. Esse o ponto de partida, a educação moral da criatura, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Isso é doutrina espírita. Isso é doutrina espírita. Chega. Vamos voltar lá para o início, vamos voltar. Limite do trabalho, repouso, necessidade do trabalho. Ok. Pronto. Então, era isso que a gente queria trazer aqui hoje para nós. Uma breve colocação, uma breve explanação do que é a lei do trabalho que a doutrina espírita explica para nós. Vimos aqui rapidamente que o trabalho é uma condição humana
e que nós temos que fazer isso e que toda ocupação útil é trabalho. Isso aqui também é trabalho, mas que as consequências que a sociedade vive decorrem da falta de cuidado que todos nós tivemos e temos com a formação do caráter do ser humano que compõe a nossa sociedade. É isso aí. Então, obrigado a todos e a todas pela paciência, pela nossa audiência. Como diz o Faustão, né? Obrigado a você pela paciência, pela audiência. Esperamos ter contribuído de alguma forma para o entendimento. E como falamos no início, né, se você puder, vai lá, lê o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver que a doutrina espírita ela é extremamente maravilhosa e traz para nós as recomendações que nós precisamos, não é isso? Obrigado, pessoal. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada pela sua explicação, né? E de forma até didática, né? Assim, da gente poder entender a posição da relação do trabalho com o nosso papel, né? Espiritual e moral aqui no nosso planeta, né? A fim de nos melhorarmos e também estar junto com o outro para sua melhoria, né? Muito obrigada. Agora a gente vai para a prece final, né? Eu vou pedir a La Salete para fazer a nossa prece. Vamos então, nesse momento, fechar os nossos olhos e, envolvidos nessa energia, nessa luz, vamos agradecer a Jesus, agradecer por todo o esclarecimento que nos foi dado nessa tarde, agradecer por essa doutrina que nos nutre, que nos orienta, que nos traz luz, que possamos estudar mais, possamos entender e seguir essa doutrina maravilhosa. Vamos agradecer a espiritualidade dessa casa, aos nossos mentores e agradecer pelo acolhimento que sempre temos nessa casa, por todos os esclarecimentos que aqui recebemos, por todos os tratamentos que aqui recebemos, pela oportunidade do nosso trabalho. Qualquer que seja o trabalho nessa casa, é muitíssimo importante. Da palestra, a pessoa que cuida da limpeza da casa, tudo é importante para que esse trabalho se realize. Então, vamos agradecer a todos os tarefeiros dessa casa também. Que Jesus nos oriente sempre, que possamos levar as reflexões dessa palestra para a nossa semana. E que Jesus nos conduza de volta às nossas casas em paz. Que assim seja.